Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma edição aqui do Resenha Cast, o seu podcast de Governador Valadares. Aqui você já sabe, todo dia é dia de episódio novo com uma pessoa diferente de uma área totalmente antagônica do personagem anteriormente entrevistado. E hoje, meus amigos, eu tenho a honra de poder eternizar a história de uma grande história na medicina de Governador Valadares. Falo dela, a médica doutora Érica Prata, que me dá a honra da sua presença aqui no podcast Eternizador de Histórias. Doutora Érica, primeiramente, seja muito bem-vinda. É uma honra do tamanho do mundo poder te receber. Bom dia, boa tarde, boa noite. Depende do horário que vai estar nos acompanhando. Obrigado por ter aceitado o convite. Seja muito bem-vinda. Ô Luiz Gustavo, eu que agradeço o convite. Para mim é sempre bom conversar, né? Falar sobre histórias, projetos, a minha profissão, que é um grande prazer na minha vida. Então vamos conversar. Com certeza. E doutora, antes da gente poder falar sobre o que você faz já há quase 20 anos, como é que era a doutora Érica Prata antes de ser doutora, ou seja, a Érica Prata nos áureos tempos de Colégio Bituruna? Então, eu falo, Gustavo, que essa Érica não muda, sabe? Então, assim, eu sempre fui de muitos amigos, sempre fui um pouquinho arteira, né? Eu falo que eu sou ligadinha 220 desde sempre, né? Mas sempre tive esse espírito de liderança, de querer estar com muitas pessoas ao meu redor e sempre tive muitos amigos e amigos que perpetuam até hoje. Então, amigos que me conhecem desde 7 anos falam, Érica, você não mudou nada. E eu acho isso muito bom, porque a essência de fato não muda, né? Exato. Qual que é a grande lembrança? Eu costumo dizer que, independentemente da geração em que a pessoa pertença ou pertenceu, o tempo de escola é o tempo mais gostoso ou prazeroso da vida. Por quê? Durante esse tempo, 10, 15 anos, você não tem nenhuma responsabilidade da vida adulta. A sua única responsabilidade é passar de ano para poder mostrar a nota lá para o pai e para a mãe, para conseguir aquele presente legal, para poder depois fazer aquela viagem dos sonhos. Enfim, qual que é a grande lembrança que você tem dos tempos de Bituruna? Aquele tipo de lembrança que quando você passa ali na Israel Pinheiro ou na Afonso Pena, enfim, vem na sua cabeça na hora. Inclusive, meus filhos estudam no Colégio Bituruna. E quando eu retornei para Valadares e que eu entrei naquela escola cheia de lembranças, de fato, a porta da escola, né? Onde a gente faz aquelas reuniõezinhas no início da aula, no final da aula, o chuque do gordinho, a barraca da Odete, né? O bolo da Prado que existe até hoje. E eu compro para o aniversário dos meus meninos às vezes, e a gente comprava aquela fatia de bolo na porta da escola. Tinha uma caderneta, uma conta, né? Que a gente ia pegando aquelas guloseimas, os vendedores, né? Que são eternizados nas lembranças de todos nós. Mas, além disso, as brincadeiras, o GC, né? Ganhou muito. Eu gostava da dança. Eu falo que eu nunca fui do esporte, né? Eu sempre fui da dança e a gente competia no final do GC, as meninas. Muita lembrança da época de escola. Eu tenho 3 filhos e eu falo para todo mundo ter filhos, porque essa primeira infância, essa fase passa muito rápido diante da vida inteira. Então, hoje, sendo geriatra e percebendo que a vida é 80, 90, 100 anos, essa primeira infância que o filho realmente precisa da gente, passa muito rápido. E tão bom, né? Viver essa infância, essa idade escolar e cheia de lembranças que eu acho que fica para a vida. A medicina que tu escolheu ou você que escolheu a medicina para você? Com toda certeza, a medicina que me escolheu. Por quê? Como a gente estava conversando antes aqui, eu saí de Valadares com 17 anos para fazer o 3º ano científico no Promove, lá em Belo Horizonte. E até o 3º ano, até o 2º semestre do 3º ano, eu tinha certeza que eu ia ser arquiteta. Então, a medicina nunca passou na minha cabeça. Eu sempre gostei de gente, muito, como eu disse, né? Sempre cercada de muitos amigos e sempre gostando de fazer pelo outro. Depois a gente vai conversar um pouquinho sobre isso também, mas no 2º semestre, lá do 3º ano científico, já com 18 anos, o Promove estimulou que fizéssemos um teste vocacional. E eu fiz o teste vocacional, a psicóloga que estava me entrevistando olhava para mim e falava, eu não te vejo arquiteta. Por que você escolheu arquitetura? Eu sempre fui boa de matemática, eu gosto de desenho, gosto de decoração, desenho bem, então eu acho que vai ser um sucesso. E, de fato, eu gosto de casa até hoje. Eu gosto de uma
casa bem feita, de um projeto bem feito, de uma decoração. Até hoje. Então, talvez seria a minha segunda vocação. Sim. Mas na hora que ela me disse, falou, Érica, você é uma pessoa muito comunicativa. Certeza, Luiz, que eu cheguei, dei um abraço nela, se bobear, dei um beijo, porque eu sou sanguínea, eu sou Sim. do toque, e eu gosto de conversar, gosto de estar com pessoas. Falou, na área das exatas, você não tem essa vida social, esse contato íntimo com pessoas. E eu saí de lá e falei, o que eu vou fazer? E aí ela me mostrou, né, na área dela, psicóloga que faz testes vocacionais e que tenta imaginar a pessoa no dia a dia da profissão que escolheu. E ela me disse, olha, pensa na área de humanas, pensa em lidar com pessoas. E aí eu liguei para meu pai e para minha mãe e falei, ó, mudei tudo. Agora eu vou fazer medicina. Então foi uma surpresa para todo mundo. Sim, eu acho que, de fato, essa psicóloga, essa ideia da Escola Promove foi projeto de Deus na minha vida, porque hoje eu sou muito realizada, profissionalmente falando, né? Por que a geriatria? Então, tem essa história. Eu fiz primeira residência de clínica médica, eu falo que eu seria uma excelente clínica médica e feliz. Sim. A gente, depois que faz a faculdade, que entra essa residência de clínica, que é olhar o paciente como um todo, de forma holística, ali eu já pararia por estar feliz. Eu falo que eu virei médica, verdadeiramente médica, na residência de clínica médica. E depois eu fui trabalhar num projeto de internação domiciliar. É aquele idoso que tem muito tempo que está no hospital, vai para casa recebendo um suporte médico. E quem está nessa situação, a maioria das vezes, são os idosos, né? Esse projeto chama PID, eu estava em Betim e comecei a trabalhar nesse projeto e eu comecei a lidar com muitas pessoas idosas dentro da casa do idoso. Então, é um acolhimento, é uma atmosfera de tanto carinho, de tanta gratidão pelo seu trabalho, que isso foi me deixando apaixonada por cuidar de idosos. Em relação ao cuidado com os idosos, e em uma das suas respostas, você fez questão de ressaltar que você sempre teve consigo a ideia de cuidar de outras pessoas. Talvez aí esse tópico importante na sua vida foi também muito fundamental para a escolha da geriatria? Eu acredito que sim, porque cuidar de idoso, assim como cuidar de crianças, na verdade, cuidar de qualquer pessoa que esteja verdadeiramente num processo de vulnerabilidade, né? É total entrega, né, Luiz? Claro. Então, assim, o idoso, do jeito que ele chegar no meu consultório, do jeito que ele tiver, ele recebe meu abraço, ele recebe meu carinho. Eu sou do toque, né? Então, mesmo na pandemia, onde eu estava na linha de frente... Nossa, imagina a pandemia para você, como é que foi? Mas olha, mesmo na pandemia, na linha de frente, trabalhando, na hora que tinha aquelas pessoas com casos suspeitos de Covid e que muitos médicos atendiam à distância, né? Com medo de pegar a doença... Sim. Eu com a máscara apropriada, com todo o aparato todo para me proteger e proteger o paciente também, eu fazia questão de ter o toque. Porque foi um momento de tanta angústia, de tanto medo, que eu acho que quando a gente toca o ser humano com carinho, a gente consegue tranquilizá-lo ali. Então, na hora de auscultar o pulmão de um paciente com suspeita de Covid, eu tocava o tórax e falava, fica tranquilo, respira fundo. Então, assim, eu gosto dessa medicina onde a gente tenta enxergar um pouquinho além do que resultado de exames, a queixa em si do paciente, né? Atrás daquilo ali tem uma alma, né? E a gente tem que tentar ser São Lucas, médicos de homens e de almas, né? Sim. Eu acho que é o grande propósito de quem faz a medicina com amor, de quem cumpre aquele juramento ali na hora de pegar o canudo, né? Sobre essa medicina humanizada, podemos dizer assim, que vai desde o primeiro contato com o paciente e se estende durante todo o tratamento que você tem ali, que é feito por você, em relação a essa pessoa que está com alguma enfermidade. E o que me chamou a atenção é que em uma das suas explanações você disse que você se viu médica de verdade a partir do momento que você se instaurou no ambiente ali de clínica médica. Por quê? Então, a gente na faculdade, a gente tem muita teoria, a gente passa pelos estágios, mas depois que você forma, é como se você precisasse de mais vivência, mais experiência naquilo que você vá se propor a fazer. Então, a residência, ela é completa porque são 2 anos trabalhando muitas horas por semana,
recebendo um valor pequeno, mas é ali que fala. Você não está fazendo aquele trabalho em troca de uma moeda. Sim. A troca é o conhecimento, é a experiência. Então, a residência faz você ser médico de verdade. E ali, principalmente uma residência hospitalar, você vai lidar com pacientes com situações mais graves, onde você precisa desenvolver um raciocínio. Então, tem situações da medicina que te dá tempo de pensar. Consultar um livro, consultar o celular. E tem situações ali com o paciente hospitalizado que você já tem que estar com seu modus operandi de formular uma hipótese diagnóstica mais aguçada. Então, essa experiência, a residência médica hospitalar te traz muito bem. Então, ali foi a hora que eu falei, nossa, agora eu consigo ter um paciente na minha mão. Agora eu consigo sozinha, mesmo na residência tendo preceptor, levar um caso clínico, que eu formulei, que eu cheguei na hipótese diagnóstica e discutir com o meu preceptor. Mas ali eu tive que desenvolver. Né? Então, na faculdade, a gente não tem tanta oportunidade de ter essa vivência Exato. na prática. Né? O que é o Alzheimer? Então, é tão boa essa pergunta. Alzheimer é a principal causa de demência. Então, assim, não existe demência senil, Luiz. E, assim, a maioria das pessoas que às vezes chegam no meu consultório com um quadro clássico de Alzheimer, e eu vou explicar para vocês, e falar, doutora Érica, já fiz os exames. Ela já fez a ressonância, já fez o mapa, e não é Alzheimer, é demência senil. Não, não é demência senil. Então, hoje em dia, a gente classifica as demências, né? E a Alzheimer é 65%, 70% dos casos de demenciais. E tem outras causas de demência, demência vascular, demência mista, quando tem componente vascular no cérebro, mas também tem um componente Alzheimer, Lewy, frontotemporal, e aí vão ficando mais raros, né, os outros tipos de demência. Mas toda vez que eu tenho declínio das funções cognitivas, então o cérebro é um órgão com muitas funções. A gente fala, eu tenho problema de memória, popularmente falando, a gente classifica cognição como memória. Sim. Mas memória é uma função do cérebro. Então, outras funções cognitivas, atenção, concentração, fluência verbal, que é o que nós estamos fazendo aqui. Sim. Uma pessoa com Alzheimer não consegue completar, às vezes, o raciocínio na hora que está falando. Fica aquela fala intercortada, se perde um pouquinho na hora do assunto. Então, a linguagem também é uma função cognitiva. Então, quando o paciente, em qualquer idade, começa a ter declínio dessas funções do cérebro e isso impactua na funcionalidade, a gente classifica como um quadro demencial. E estando com demência, eu vou atrás de saber se é Alzheimer, que é o mais provável, se tem outras características que faz com que eu pense ser outras causas de demência, mas demência senil. Eu colocar que é normal da idade, da senilidade, a gente ter demência já... Esse termo existiu, mas já caiu por terra. Né? É um erro classificar esses quadros como demência senil. Doutora, você, com muita propriedade que tem para poder falar sobre esse assunto, sabe mais do que ninguém de que esse tipo de situação está inserida nas casas de inúmeras pessoas, milhões de pessoas espalhadas pelo Brasil. Mas estou tentando especificamente aqui em Governador Valadares, que é o nosso público-alvo, primeiramente, como um filho, um neto, ou a esposa, ou o marido, pode começar a identificar alguns sintomas do parceiro, da filha ou da filha, da avó, do avô, que não está completamente com Alzheimer, mas que começa a dar alguns sinais de que, opa, talvez possa ser Alzheimer. Tem como identificar isso? Tem. Primeiro passo, Luiz Gustavo, eu falo com todos os meus pacientes. Idoso precisa de cuidado. Então, mesmo que eu tenha um idoso totalmente lúcido, tenha um olhar cuidadoso para esse idoso, que você vai perceber esses primeiros sintomas, Sim. esses primeiros sinais. Então, às vezes, a gente tem um pai ou uma mãe idoso e que está dando conta de fazer muita coisa, a gente fala, o papai está muito bem, a mamãe está muito bem.
Lembre-se, idoso, a partir de 65 anos, passa a ser responsabilidade dos filhos. Claro. Então, ter esse olhar atento para, de fato, acompanhar a rotina do idoso é a primeira dica para que você perceba alguns deslizes, né? Aí, os primeiros sinais e sintomas costumam ser dificuldades para as atividades instrumentais, as atividades mais complexas da vida diária. Então, um idoso empresário que sempre fez uma gestão financeira muito boa, excelentes negócios, se começar a ter uma dificuldade, tomou um prejuízo, fez um empréstimo indevido que não necessitava, ou então a família acha que está com aquela estrutura financeira intacta, já está deixando de pagar um aluguel, quase perdendo um imóvel porque perdeu o prazo de quitar alguma... Então, essa é uma dica, né? A questão da gestão financeira é uma situação difícil. Uso do medicamento. Às vezes o filho tem certeza que os pais estão tomando os medicamentos de forma correta. Mas se tiver aquele carinho de um dia de domingo, deixa eu ver seus medicamentos, eu vou te ajudar a lembrar quando tiver que comprar, quando estiver quase acabando, porque tomar medicamento é uma função muito difícil também. Então, lembrar de datas, de compromissos. Então, o idoso que começa a ter algumas dificuldades nessas tarefas mais difíceis, a família tem como perceber. E os famosos esquecimentos. Exato. Então, um idoso que te conta uma história e às vezes encontra com você no mesmo dia e te conta de novo, né? Aí a gente brinca, mas a minha memória também não está muito boa. É um pouco diferente, né? Então, o fato de estar mais repetitivo, de estar tendo mais dificuldade no cumprimento de compromissos, de datas, né? Essa orientação no tempo e no espaço. Então, aquele idoso que sempre teve muita noção do dia e, de repente, que dia que é hoje mesmo? Né? Então, eu falo que os idosos é de uma geração que não tinha celular. Então, eles gravavam muita coisa, né? E começa a ter mais dificuldade. Então, é a gente observar o idoso na rotina que a gente vai perceber. Né? E principalmente se está impactando na funcionalidade. As idosas donas de casa, aquela idosa que tem toda a casa um brinco organizada, de repente os filhos, as filhas começam a perceber que a geladeira já está um pouquinho bagunçada, tem um alimento que já se perdeu ali, ela não percebeu, a despensa está faltando alguns alimentos que antes... É bem assim, na função mesmo, do dia a dia, a gente percebe mudança e nunca achar que é normal da idade. Claro. Porque o erro de tudo é a gente achar que, também ela já tem 80 anos, mas não, gente. Hoje, um idoso com 80, se a gente cuidar, vai chegar muito bem aos 100. Se a gente achar que ter dor crônica, dormir mal, cair... ter falta de memória, esquecimento é normal da idade, a gente perde a chance de cuidar melhor da saúde desse idoso. Em relação à sua vida como médica geriatra, eu acho interessante citar que, como você mesma fez questão de citar, de falar em uma das suas respostas anteriores, que você é uma médica que cuida do próximo e que sempre teve isso consigo desde os tempos, como você mesma fez questão de delimitar, nos tempos de clínica médica, né, na residência. E, doutora, todo mundo que conhece algum parente ou algum amigo que convive com o pai, com a mãe, com o avô, com a avó, que se encaixa nesse quadro de Alzheimer, sabe o sofrimento que é dos familiares, a famosa rede de apoio que tem ali um ente querido passando por esse tipo de situação. Só que vocês, médicos geriatras, acabam sendo anjos na vida desses familiares que tem ali um parente, um grande amigo, um pai, uma mãe, que se encaixa nesse quadro de Alzheimer. Feito esse pequeno preâmbulo, como vocês são anjos, qual é o grande relato ou qual foi a grande história que você já se deparou mediante a uma família que tinha ali um avô, uma mãe, um pai ou um filho, dependendo da idade, que se encaixava nesse quadro de Alzheimer? Luiz Gustavo, essa pergunta é muito difícil, porque eu tenho 19 anos de medicina e 13 que eu só trabalho com idosos. Então, eu já tive inúmeros casos, inúmeros. Sim. Se eu lembrar já apenas um, eu vou ser injusta. Mas, assim, o que me dá mais satisfação é eu atender um idoso hoje, que está com muita perda funcional, às vezes está mal medicado, tomando muitos medicamentos,
sonolento, pouco participativo, com a piora motora, tendo tendência à queda, eu pegar aquele idoso, tentar olhar, porque a função do geriatra é fazer uma avaliação geriátrica ampla. A gente nunca vai olhar resultado de exame. Então, eu peço a sacola de exames, o paciente chega com aquele tanto de exame, eu deixo aquilo para o último instante da consulta, porque eu tenho plena convicção que a minha fala, a minha história, a história desse paciente que eu preciso escutar, o exame físico já vai me elucidar tanto a respeito daquele ser humano que eu estou atendendo. Então, o resultado de exames é depois. Quando eu pego essas situações e que eu uso essa expressão, é como se eu estivesse dando uma faxina na casa, que eu vou analisando todos os âmbitos relacionados à saúde daquele idoso, saúde no seu real conceito, que não é ausência de doença, é bem-estar, é querer viver, é estar feliz. Isso é ter saúde, né? É uma saúde física, mental e espiritual. Então, na hora que eu tento, naquela primeira consulta, ajustando todos os ponteirinhos e que o paciente volta 30 dias depois e fala: doutora Érica, não sei como te agradecer, só Legal. Deus mesmo. E aí eu falo para eles, me coloca na sua oração que eu quero, é isso mesmo, já que é só Deus. E de fato, então assim, são vários os pacientes, porque o geriatra, ele quer devolver a esse idoso a funcionalidade, a participação. Imagina a gente com 80, 90 anos, se o que a gente quer é ficar sentado na beira de um sofazinho ali, inerte, sem nenhuma função, sem participar das atividades da casa, da família. Então, quando você atenta o próprio paciente e toda a sua família de que ele não só pode, como deve ter função, ele deve participar daquela família, daquela rotina, é devolver a funcionalidade, e devolvendo a funcionalidade, a gente devolve a dignidade para os pacientes. Então, são vários casos, vários. Eu tenho muitos pacientes do meu coração, assim, muitas histórias. Claro, imagino. Já me falaram, doutora Érica, tenta escrever um livro, eu vou pensar com carinho, porque são muitas histórias lindas mesmo, que eu tenho o prazer, a honra de vivenciar. A minha profissão é um presente de Deus. Amém. Então, assim, eu fui escolhida, não tenho dúvida, porque não era um planejamento meu consciente. Sim. E hoje eu percebo que eu tenho muita oportunidade de praticar aquilo que eu acho que é certo na vida através da geriatria. Então, para mim, é uma oportunidade. Quando a gente pensa na figura de uma médica geriatra, como é o seu caso, por exemplo, vem logo na cabeça a questão do Alzheimer. Mas quais são as outras doenças ou outros tipos de transtornos que vocês, médicos geriatras, também podem intervir? Então, Luiz Gustavo, as doenças que impactuam no envelhecimento, na nossa vida, quando já somos idosos, na maioria das vezes são doenças crônico-degenerativas. Sim. Seja neurodegenerativas, sejam osteoarticulares, né? Então, para todos os quadros degenerativos, para todas as doenças crônicas, aquelas múltiplas comorbidades, onde a idade passa a ser um fator de risco. Então, ter doença é normal da idade? Não. Mas o fato de você envelhecer, você vai estar mais susceptível. Claro. Só vai adoecer, só vai ter Alzheimer quem estiver vivo, quem envelhecer. Sim. Então, olhar o envelhecimento com otimismo é o primeiro passo. Saber que, de fato, com a idade, podemos ter problemas que não tínhamos antes? Sim. Mas a palavra da vez da geriatria agora é a prevenção. Então, todos os quadros de doenças, todos, sem exceção, podem ser preveníveis. Claro que tem doenças que mesmo com prevenção, então tem pacientes que cuidam da saúde, que fazem tudo o que tem que fazer e que adquirem doenças, principalmente quando essas são hereditárias e a gente não tem como mudar a história familiar. Mas para envelhecer bem é prevenção. Então, além do Alzheimer, a gente precisa preocupar com a noite de sono bem dormida, né? Então, controle do estresse, evitar insônia, ansiedade, depressão, dor crônica, as osteoartroses, problemas graves de coluna que te traz limitação motora. Então, às vezes você está totalmente lúcido, mas está dependendo das pessoas para fazer uma série de coisas porque você não consegue deambular, você desequilibra, você tem dor. Então, são muitas as patologias. No consultório, eu sempre vou olhar o paciente como um todo, tentando olhar todas as situações. O paciente às vezes tem hipertensão, um sobrepeso, uma dislipidemia, diabetes, problemas diversos. Mas o fato é que precisamos preocupar com o envelhecimento quando já estamos com 40 anos,
50. Então, não tem jeito. A gente começa a entender que o corpo vai passando por transformações. Então, geriatra cuida de idoso, mas não é só de idoso, é de todas as pessoas que querem envelhecer bem. Por favor, comecem com seu geriatra antes, Sim. né? Em relação à sua figura como médica geriatra, e é interessante notar que, como você mesma disse, né, já são 13 anos atuando especificamente também Só nessa na área. geriatria. Qual que é o maior desafio em pleno 2024 de ser uma médica geriatra? É para responder mesmo? Fique à vontade. Olha, o maior desafio de nós geriatras, a gente tem, né, eu participo de um grupo dos geriatras da minha formação, da minha equipe lá do Mater Dei e outro grupo de geriatras do Brasil inteiro. E assim, eu acho que o grande desafio nosso é conseguir que a população compreenda que a medicina de verdade exige esforço, exige prevenção, exige cuidado. Então, assim, a gente tem excelentes médicos, sabe, Luiz Gustavo? Pessoas que estão engajadas na ciência, fazendo estudos, preocupados por trazer resultados consistentes e, ao mesmo tempo, seguros para que a gente aplique na medicina. E venham as redes sociais, como tudo na vida, pode ser usado para o bem e pode ser usado para o mal. Então, Sim. assim, a gente, né, os médicos que estão sempre preocupados com estudo, com resultado baseado em ciência, a gente tem as autoridades, aquelas referências que são os expertises no assunto e que nos trazem as melhores condutas para aplicar no dia a dia com o nosso paciente. E a gente se defronta com autoridades de Instagram, né? Então, que são pessoas que estão longe de ser as referências, longe, muito longe de ser expertise, que às vezes não tem prática clínica para lidar com aquilo que estão falando e estão trazendo muito fator confusional, muita medicina baseada em achismo, muito mercado farmacêutico por trás. Então, né, muitas medicações manipuladas, onde eu já te indico a farmácia que eu faço minha prescrição e assim, tendo muita intenção de status, muita intenção financeira, eu acho que isso está sendo uma bagunça. Então, o desafio para mim como geriatra é conseguir cuidar da população e conscientizar a população daquilo que a gente realmente sabe que é necessário fazer para envelhecer bem. E a gente não encontra um envelhecimento saudável na banca da farmácia, muito menos na farmácia de manipulação, no soro, no hormônio, não. Então, a gente estuda e tenta trazer esse envelhecimento saudável para a prática, baseado em mudança de estilo de vida, nos cuidados que a gente precisa ter para ter essa saúde global e, às vezes, a promessa fácil de que a gente pode consumir um tanto de vitamina e tá tudo bem. Então, acho que o desafio nosso está sendo bem esse aí, atualmente. Em relação à sua vida como médica, é interessante notar que no ano que vem você vai completar 20 anos de medicina, de formação profissional. E como você mesmo disse, já são 13 anos como médica geriatra. Sim. Ou seja, ano que vem você vai completar 2 décadas como médica, mas já tem mais de uma década em toda essa trajetória como médica geriatra. Eu costumo dizer, doutora, que Governador Valadares é a cidade, né, de grandes marcas, de não só grandes marcas do empreendedorismo, seja de supermercado, seja de loja de automóvel, seja de loja de roupa, enfim, mas de nomes de profissionais autônomos, podemos dizer assim, que se transformam em marcas, como é o caso de advogados, jornalistas e também médicos. E quando a gente pensa em medicina, e principalmente em geriatria aqui na nossa cidade, automaticamente vem o nome de Érica Prata. Feita essa pequena introdução, o seu nome, já há bastante tempo, se tornou uma grande marca na cidade nesse cuidado com o idoso, nesse contato humanizado através da medicina geriatra. Como é para você saber que a sua história muda outras histórias e automaticamente o seu nome se transforma em uma marca na cidade, nessa área que você tanto ama? Eu fico muito feliz e até emocionada, assim, porque Valadares me abraçou, né? E não me abraçou porque eu tive um padrinho, uma madrinha, não tem ninguém na minha família que é médico,
né? Então, eu não tive ninguém que já tinha um consultório e que eu fui à margem. Mas eu tive oportunidade de mostrar o meu trabalho. Então, quando a gente faz o que ama e tem a oportunidade de mostrar o trabalho e a cidade acolhe esse trabalho, é o sucesso que a gente busca pessoalmente e profissionalmente. Porque eu não consigo separar Érica pessoal da Érica Prata geriatra. Sim. A gente se embola numa pessoa só, porque eu vivo a minha profissão, sim, eu tenho muito prazer em atuar na geriatria, eu tenho que tomar até muito cuidado, que aí eu acabo trabalhando muito, porque aquilo é prazeroso para mim. Então, ter esse reconhecimento baseado em fruto do seu trabalho é muito importante. Então, eu divulgo zero através dessa propriedade, vamos dizer assim, né, de ser uma geriatra reconhecida na cidade. O meu esposo me estimulou a criar um movimento atividade. Eu tenho feito uns trabalhos sociais, comunitários, exatamente para poder tentar influenciar as pessoas de forma positiva, já que no consultório eu consigo alcançar de um em um, né? E a partir do momento que a gente tenta fazer algo comunitário, trazer essa consciência do autocuidado, do autoamor, do plantar a sementinha agora para colher depois, para envelhecer bem, é como a sensação de que eu estou também fazendo a minha função como ser humano, como alguém que pode colaborar mais, né? Então, isso me dá muita satisfação. Eu tenho recebido muito esse carinho, esse reconhecimento e tudo que a gente quer, né, Luiz Gustavo? É igual o seu podcast, a sua resenha aqui com a gente é uma delícia. Você consegue ter esse resultado de contar histórias. Então, para você também é muito bom quando alguém sai daqui satisfeito e elogia e indica. Vai lá bater um papo com o Luiz Gustavo, é sempre muito bom. Então, assim, é algo que a gente não tem como comprar, né? Então, o retorno vem quando você faz por onde, né? Existe glamour na medicina? Existe ego. Que é pior. Existe muito ego. Quando eu cheguei em Valadares, eu sinto muita falta de equipe, assim, e eu acho que o paciente... vou até voltar na sua pergunta anterior, porque você disse que, às vezes, eu, como geriatra, sou anjo na vida da família. Às vezes não, sempre. É como se eu fosse, naquele primeiro contato, onde eu tento organizar e ver o melhor para aquele paciente, é como se eu fosse o primeiro anjo que dou o pontapé inicial. Mas eu entendo que esse paciente precisa de todos. Não vai precisar só da geriatra. Tem outros médicos que já acompanham e que vão continuar no caso. Então, uma vez que o paciente vai no geriatra, é para ter essa visão holística, esse olhar diferente para o envelhecimento. Mas não quer dizer que esse paciente vai deixar de ter os outros médicos. Então, nós médicos, a gente precisa deixar o ego um pouquinho de lado e saber trabalhar em equipe, saber reconhecer que eu sei mais determinada situação do meu paciente, mas que o outro sabe um pouquinho mais que eu. E eu também, em outros casos, né? Em outro setor da saúde desse paciente. E a outra situação são os colegas da área da saúde que muitas vezes são mais importantes do que nós médicos. Então, o paciente vai em mim e às vezes melhora tanto e fala assim, doutora Érica, daqui 2 meses eu tenho que voltar. Eu falei, não, você precisa ficar bem para depender pouquíssimo de mim. Se você vier aqui 2 vezes por ano, está excelente. Então, eu preciso deixar esse paciente ir e precisar de outros colegas. Então, como eu atendo particular no consultório, eu falo com o paciente, vamos atrás do fisioterapeuta, do educador físico, do nutricionista, do psicólogo, da fono, da TO, do alimento saudável que não é barato. Então, assim, eu preciso entender, nós médicos precisamos entender que a gente não é único na vida desse ser humano que nos procura. Então, a gente tem que entender que o atendimento é multidisciplinar, né? Então, quando eu vou desfazendo um pouquinho do meu ego e eu começo a entender que o meu paciente não precisa só de mim, eu acho que eu estou colaborando mais para o que é o real objetivo da medicina. É a melhora do paciente, né? E não é só a sua satisfação em ser médico. Então, eu acho que o médico
essa coisa do glamour já foi, Luiz Gustavo. Já foi. Médico a gente vai encontrar em todas as esquinas. Claro. Médico não tá assim mais, sabe? E isso muito é porque... Não façam, gente, medicina porque dá dinheiro. Não é por aí, não é. Tem várias outras profissões hoje em dia, vários setores que têm uma projeção financeira muito melhor do que a medicina, né? Nós somos, na maioria das vezes, executores, né? Então, façam por amor. Né? Então, o lugar da medicina séria, aquela medicina feita por vocação, sempre vai existir. A população precisa de bons médicos, mas não quer dizer que todos os médicos vão ter sucesso, né? Porque nem todos serão bons. Então, é fazer qualquer profissão, né? Tira esse glamour da medicina. Pode ser qualquer profissão, é fazer com amor, com entrega, porque aí a gente consegue perceber que todas as profissões têm real significado, significância e valor na vida das pessoas. Todas, né? Eu tenho uma colaboradora maravilhosa na minha casa que nossa, eu nem imagino como que seria sem ela. E ela é importantíssima para mim. E eu tento mostrar isso para ela diariamente, né? Então, menos glamour, menos ego, para que a gente consiga fazer uma medicina de verdade. Não tem glamour na medicina, então? Tem, mas não teria que ter. Ainda, muitas pessoas querem fazer medicina pelo status. Sim. De estou fazendo medicina, quero ser médico. Exato. Então, se a gente procura fazer uma profissão porque ela dá status, isso é glamour, ao meu ver. Mas não deveria. Não deveria. Em relação à nossa vida, doutor, eu costumo dizer que a nossa vida se parece com um livro, né? De páginas positivas e de páginas negativas. Sim. São, assim, todos os livros que já foram lançados e todos que serão lançados por toda a eternidade. Só que o mais interessante é que todo livro que se preze tem páginas, tem a capa, tem o título, tem a introdução. E tem mais uma outra coisa que todo livro tem que começa com a letra C. Vamos ver se você vai saber o que é. Todo livro tem, independentemente do gênero. Além da capa, verdade, você tá certa, mas além da capa, dentro do livro já. Introdução, prefácio. Capítulo. Capítulo, sim, vários capítulos. E os capítulos fazem parte da nossa vida enquanto profissional, enquanto vida pessoal. Na nossa vida profissional, às vezes é uma grande empresa que você trabalhou e essa empresa que você trabalhou, por conta de tudo que você viveu dentro dela, ela se tornou um capítulo da sua vida. Se tornou uma marca dentro do livro da sua vida. Só que, por exemplo, na nossa vida pessoal, os capítulos são até mais importantes porque normalmente são ali nutridos de momentos únicos e inesquecíveis. E Deus é tão maravilhoso que na nossa vida enquanto pessoa, enquanto ser humano, os capítulos podem ser em forma de pessoas, de um ano muito específico e de datas. Quem é que não tem várias datas na sua vida marcantes, inesquecíveis e únicas? E sobre esse contexto de datas, é interessante porque a data normalmente ela é única. O que aconteceu nessa data específica, às vezes pode acontecer a mesma coisa, só que em uma data diferente. Mas cada data tem um significado diferente. No livro da sua vida, tem uma data que mudou toda a sua história e trajetória, não só como profissional, mas principalmente como mulher. 21 de julho de 2010, a quarta-feira mais feliz da sua vida. O quanto que essa data mudou a Érica Prata aqui na Terra? Nossa. Ai, não sei falar. Aqui trava tudo, né? O dia que nasceu o Rafa, meu primeiro filho. Muda tudo, Luiz Gustavo, muda tudo. Ser mãe sempre foi um sonho, né? De qualquer forma, né? Naturalmente falando, eu falo que eu seria mãe, né? De qualquer forma, nem que eu precisasse adotar. Então eu brinco até hoje eu quero adotar. Tem 3, mas eu tenho vontade ainda de adotar um filho. Eu tenho um projeto de vida, vamos dizer assim. Mas assim, o Rafael, meu primeiro filho, ele foi bênção, assim, de luz na minha vida, na vida do Rodrigo e de toda a família, sabe? A gente havia passado por uma situação difícil e ele veio, assim, como
como um anjo Rafael mesmo, sabe? E depois ver a Luiz e Diego, Gêmeos. 4 anos depois, gêmeos. Sou alucinada pelos meus filhos. Legal. Então, assim, a maternidade trouxe para mim a mais pura demonstração do amor de Deus na minha vida. Né? Então, foi um divisor de águas onde falou assim, Érica, você nasceu para ser esposa, para ser amiga que você gosta de ser, de ter muitos amigos, de ser uma boa médica, uma excelente profissional, mas agora eu estou te dando a sua missão principal. Sim. Então, dá conta, dê conta, seja boa mãe. Então, assim, eu tenho buscado um autoaperfeiçoamento, a me compreender melhor para que eu possa ser melhor para eles diariamente. E na nossa vida, pelo fato de ter muitos capítulos importantes e únicos, como eu te disse anteriormente, podem ser datas e podem ser pessoas. E na sua vida tem, além de todos esses capítulos que você citou aí, o nome dos seus 3 filhos e também do seu marido, tem outros 2 capítulos que são mais do que fundamentais na sua existência aqui na Terra, pelo simples fato e grandioso. Sem eles, você não estaria aqui. Sim. Zé Geraldo e Heloísa Helena. O quanto Sim. que esses 2 capítulos são a vida da Érica Prata. Eu tenho um orgulho muito grande, né, do meu pai e da minha mãe. Então, eu tenho só gratidão por tudo que eles fizeram na minha vida. E a gente, sem perceber, a gente vai repetindo eles o tempo inteiro, né? Como que os nossos pais passam a ser modelos pra gente. Então, assim, a minha mãe faleceu já há 17 anos. Foi uma data que foi um capítulo na minha vida, né? O falecimento da minha mãe de uma forma trágica. Então, assim, morro de saudade dela até hoje. Mas tenho um orgulho da mulher forte que ela foi, sensacional, alegre, festeira. Então, esse lado meu de querer gente, de querer festa, tá sempre sorrindo e falando não para a tristeza da vida, essa parte otimista é muito dela. E, por outro lado, eu sou muito parecida com meu pai, a gente é sanguíneo, a gente gosta de abraçar, de beijar, de falar que ama, a gente gosta de o tempo inteiro se doar. Meu pai é assim também, ele se doa o tempo inteiro. Então, ele fechou 2 mandatos junto com o André na Secretaria da Educação, transformou a educação da cidade por entrega, sabe? Por missão, por hora nenhuma deixar de lembrar os ensinamentos que ele recebeu dos meus avós, da importância da educação, da honestidade, né? Principalmente quando você está lidando com um dinheiro público. Então, assim, eu tenho muito orgulho. Meu pai e minha mãe são pessoas totalmente diferentes, mas que foram importantes. É como se eu eu sou o fruto e a união dessas 2 pessoas. E é claro, a gente não tem que romantizar os nossos pais. Hoje eu sou mãe do Rafael, da Luísa e do Diego, e a gente percebe que a gente erra, a gente vai errar, né? Então, a gente precisa entender que os nossos pais nos amam assim como a gente ama os nossos filhos, com o maior amor que eles dão conta de entregar. E que a gente precisa o tempo inteiro pegar o que a gente recebeu de melhor desses pais, nos aperfeiçoar, tentar melhorar, corrigir as nossas tendências para que a gente consiga ser essa inspiração e esse modelo também para os nossos filhos. Se a saudosíssima Heloísa Helena estivesse aqui do seu lado, o que você falaria para ela? Nem sei. Eu acho que eu abraçava e beijava e falaria pouco. Eu acho que eu teria poucas palavras e muitos gestos. O quanto que a mãe Érica Prata tem da sua mãe? Muita coisa. Muita coisa. E tem hora que eu me vejo, assim, do jeitinho que minha mãe era, mais serelepe, mais alegrona, brincalhona. E eu brinco com os meus filhos, eu falo, ó, se a vovó Loló tivesse aqui, ela ia ser doidinha igual a mamãe. Doidinha igual a mamãe. Então, assim, minha mãe era muito alegre. Onde eu vou, ela faleceu com 49 anos. Então, a grande amiga dela fala assim, ô, Érica, a Ninha não viveu 49 anos, ela viveu 150. Porque o que ela vivia em 1 ano, eu tenho que viver 3 anos para dar conta. Então, ela era intensa. Sim.
né? Então, assim, eu brinco com o Papai do Céu, falo, olha, eu sou intensa igual a minha mãe, eu amo viver, eu amo aproveitar cada segundo Sim. da minha vida. Eu não tiro tempo pro descanso, porque eu falo, ai, gente, deixa eu aproveitar, Sim. né? Mas eu não tô querendo ir cedo, não, tá? Você me deixa Claro. aqui até os 100. Claro. Qual que é ainda voltando na nossa conversa lá no início, sobre lembranças. E qual que é a grande lembrança que você tem com a sua mãe? Seja uma conversa, um momento muito específico da sua vida que ela te ajudou, uma viagem, uma bronca. Qual que é a grande lembrança que você tem da sua mãe? Com a sua mãe, melhor dizendo. Sim, os últimos anos da minha mãe, a gente estava... Porque a filha, na adolescência, às vezes, né? E eu sempre tive uma personalidade muito forte. Então, na adolescência, eu batia de frente com minha mãe, por imaturidade, por petulância, né? Aquele espírito de liderança, de achar que é a dona da razão. E isso é só a vida que ensina pra gente. Sim. Mas eu tive esse momento de embate com a minha mãe na adolescência. E Deus foi tão misericordioso que quando eu fui morar em Belo Horizonte com 17 anos, eu amadureci tanto. É como se eu fosse me tornando mulher e Sim. enxergando, entendendo, compreendendo cada vez mais a minha mãe. Então, eu fui aproximando dela de tal forma que os últimos anos de vida da minha mãe, os últimos 7, 8 anos, a gente era melhores amigas. Então, eu lembro muito das nossas conversas. Eu lembro dela me ligando para saber que roupa que ela usava, que acessório que combinava. Eu lembro dos golpes que eu dava. Mãe, achei uma bolsa que é a sua cara. Vamos comprar para você. E ela falava para mim, Érica, você não me engana, pode comprar, que eu sei que é para você. Então, assim, eu tenho muita memória da minha mãe, mesmo porque quando ela faleceu, eu já tinha 26 anos. Né? E o outro dado muito importante é que eu resolvi casar com o Rodrigo, faltava 1 ano e meio para formar. Então, eu casei com 23 anos, cursando a medicina. Não estava grávida, casamos porque queríamos casar. E minha mãe sempre foi muito pé no chão. E ela tá assim, minha filha, eu adoro o Rodrigo. Eu falava que ela gostava mais do Rodrigo que de mim, mentira, mas ela ama o Rodrigo, né? E ela falava assim, eu adoro o Rodrigo, quero que você case com ele, mas espere formar. Espere formar para ser independente, para ter seu próprio dinheiro. Ela sempre preocupou com isso. E, olha bem, se eu esperasse, ela não teria ido no meu casamento. Sim. Então, na minha vida, eu sempre tento olhar para trás e entender de qual forma Deus movimentou as pecinhas no tabuleiro, porque nós somos peças e Deus que movimenta essas peças. Sim. Então, eu sempre tento, na minha vida, olhar para trás e entender o porquê de cada dor, de cada etapa, porque Deus é perfeito. E minha mãe me viu formar e casar. Eu formei em novembro, ela faleceu em fevereiro. Né? Então, é só lembrança maravilhosa mesmo. Claro, com certeza. Como na nossa vida se parece com um livro, as páginas de um livro são momentos da nossa vida. Então, todo mundo tem um momento bom ou momentos bons e momentos ruins vividos aqui na Terra. Por respeito óbvio, imagino que o pior momento da sua vida foi o falecimento da sua mãe. Em contrapartida, qual foi o maior momento, regado à maior felicidade que você já teve na sua vida? Só um? Eu acho que serão 3. Porque, assim, na verdade... Ou 2, melhor dizendo, né? Eu te avisei antes da gente começar o nosso bate-papo. Eu sou intensa, eu gosto de falar e, na verdade, eu sou muito otimista. Sim. Então, olha... casar com a pessoa que eu amo, a escolha do marido e de saber que eu tenho um companheiro do meu lado. Quando eu olho para trás, eu vejo o dia que eu conheci ele pela primeira vez e que eu lembro do nosso casamento. Seria injusto eu falar que só o nascimento dos meus filhos foram grandes datas para mim. Então, assim, a família começa com um casal, né? Então, o seu parceiro de vida é tão importante, ou até mais do que seus próprios filhos. É um amor totalmente diferente. Eu falo que o amor que a gente tem pelos nossos filhos é o amor real, é aquele amor que não exige nada em troca, é um amor genuíno. Porque se um filho, Luiz Gustavo, falasse, mãe, eu vou sair de casa, vou cuidar da minha vida, você sofre. Mas do jeito que ele voltar, igual o filho pródigo, você abraça, você acolhe e fala, meu filho, eu nunca deixei de te amar. Sim. Se um homem apronta com a gente, na hora que ele voltar, fala que eu não te quero mais, não. Né? Então, o meu casamento foi uma grande alegria por saber que eu fiz uma boa escolha, que eu tenho esse companheiro na minha vida. Agora, a sensação de um filho nascer e de você pegar aquele bebezinho e pôr no...
sem dúvida, assim, os 2 partos, né, do Rafa e depois da Luísa e do Diego foram emoções únicas, foi assim, algo indescritível. Mas 3 datas muito importantes, o casamento e o nascimento dos filhos. Ai, mas também a graduação na medicina, mas também a conclusão da geriatria. Ou seja, são vários, graças a Deus. São vários. A conclusão da geriatria, eu tenho mais... quando eu fiz a residência de clínica médica, eu já era casada, mas foi uma privação de estar com meu marido, de às vezes passar um Réveillon, um Natal trabalhando, mas está tudo bem. Quando eu resolvi fazer geriatria, e que eu falei são mais 2 anos de entrega, de hospital, de estudo, o Rafa tinha 6 meses. 5 meses na decisão, 6 meses quando eu comecei a fazer. Então, foram 2 anos também onde eu resolvi ir atrás desse propósito de me tornar geriatra, mas isso me custou muita dedicação, sabe? Você deixar de estar mais próximo do seu filho ainda bebê. E isso eu converso com o Rafa hoje. Fala, filho, foi um momento muito difícil para nós 2, né? Mas olha bem, deu certo, a gente conseguiu, a gente venceu. Então, vendo a vida como um livro com vários capítulos, a gente precisa entender que para ter um final feliz, existem os capítulos de maior esforço, entrega, dedicação, né? Você abdicar daquilo que te dá mais prazer, cuidar do seu filho, ficar na sua casa, ter todas as noites de sono, entender que você vai estar ali numa residência buscando em troca o conhecimento, a experiência daqueles médicos que estão à frente de você. Então, foi um momento que eu valorizo muito na minha vida, ter se tornado geriatra. Então, hoje, quando você me diz, Érica Prata, referência, eu tenho aquela sensação de dever cumprido, que eu busquei isso. Não foi uma sorte, né? Foi um carinho, um cuidado de Deus na minha vida, uma receptividade de governador Valadares, os meus colegas que confiam no meu trabalho, mas teve muita entrega também, né? Teve o capítulo do esforço. Com certeza. Agora é o jogo das palavras. Eu vou te falar algumas palavras ou nomes e você vai defini-los ou defini-las com uma palavra. Podemos ir? Podemos. Vida. Presente. Deus. Tudo. Medicina. Vocação. Colégio Bituruna. História. Governador Valadares. Raiz. Heloísa Helena. Inspiração. Amor. Filhos. Érica Prata. Alegria. Ah, que ótimo. Alegria. Agora é a parte mais leve do podcast. A gente começou falando aqui sobre a sua vida, depois com as informações importantes sobre o que você faz, depois da sua vida pessoal. Agora é a parte mais leve. Por quê? É o jogo do subestimado e o do superestimado. O superestimado, normalmente, se a gente parar para pensar, a gente não fala muito essa palavra durante os nossos dias. Nós trocamos essa palavra por uma frase. Não é isso tudo. Quem é que nunca usou essa frase para determinar uma comida, uma viagem, uma bebida, um local, um restaurante, um bar? E o subestimado é justamente ao contrário. É aquilo que você dá muito valor, mas você vê que a maioria da galera que está ao seu redor não gosta. E você não entende por que a pessoa não gosta do que você gosta. Uhum. Me fala uma comida superestimada na sua visão. Você não gosta, você vê que todo mundo ama e você não entende. Todo mundo ama. E não precisa ser sofisticado? Não, comida variada. Tá, é frango com quiabo. Nós somos mineiros raiz, né? Eu aprendi a comer, mas o quiabo não é algo que eu amo. E todo mineiro ama um frango com quiabo. Ainda mais essa combinação, né? Comida. Me fala uma bebida, alcoólica ou não, superestimada. Você não bebe de jeito nenhum. E você vê que muita gente bebe, mas você não. Pinga. Não vai nunca. Não vai. Nem na caipirinha. Acho que o cheiro não me... pinga. Uma banda, cantor ou cantora, independentemente do gênero musical, superestimado ou superestimada. Você não escuta de jeito nenhum, você não entende porque que lota vários lugares. Vou ser um pouco polêmica, mas Madonna nunca foi minha vibe. Vai. Nem quando adolescente, nunca curti Madonna. Algo superestimado na medicina como um todo, na sua visão? Na medicina como um todo. As pessoas dão muito valor,
mas a sua visão não é o mais importante a ser dado valor. O próprio médico, eu acho que é superestimado em qual sentido? Naquilo que a gente estava conversando. Médico não é Deus. E às vezes as pessoas acham que o médico é Deus, o que o médico falou, não é. Então o médico também erra, e às vezes ele... E o ser humano, a saúde precisa de muitos profissionais, não só do médico. Então eu acho que o médico às vezes é superestimado. Agora, ao contrário, me fala uma comida subestimada na sua visão. Ai, língua de boi. Adoro rabada. Qual bar que você vai aqui que você come isso aí? Pode falar o nome. Bodegas, sei que tem vários. Bodegas. Lá no Grande Duquesa. Indo pro Grande Duquesa, né? Isso, verdade, verdade. Me fala uma bebida subestimada na sua visão. As pessoas não dão valor. Alcoólico ou não? Água. Tem gente que não gosta de água, né? Exato. A mais importante das bebidas. Tem gente água. que não gosta de água e não dá pra entender. Idoso não gosta de água, mas porque não Tem sente duas sede. tias que são assim. Não é que não gosta, gente. Idoso não sente sede, né? A célula do idoso já está acostumada com um estado de hipoidratação. Sim. Né? Então, o idoso, para beber água, um copo d'água é difícil. Difícil. Tem que ser igual passarinho, de golinho em golinho. Exato. Me fala uma banda, cantor ou cantora subestimado ou subestimada na sua visão. Deveria ser mais reconhecido. E uma só, Luiz Gustavo. Eu acho que a MPB como um todo, a música de qualidade, deixa eu ver alguma que me vem em mente, assim. As bandas, né, dos anos 80, 90, e que deveriam eternizar. Muitas eternizam. Sim. Né? A música, a letra. Né? Então, quando eu penso assim, uma letra de música com qualidade, com um arranjo musical bom, às vezes não está no hit do momento, mas às vezes nós estamos valorizando mais o imediatismo, sim, do ritmo, da moda, e subestimando a letra da música boa. Quem é que nunca ouviu de alguém que tem que tenha um gosto musical muito aguçado e apurado como o seu, né? As músicas de hoje não têm letra. Mas a gente também tem que entender que na nossa época tinham as músicas do momento, né? O axé, o El Chan, aquelas músicas que a gente dançava e adorava. A lambada, né? A lambada, o axé da nossa época de adolescente, não eram as letras belas também, sim, né? Então, a gente tem que lembrar que um dia a gente foi jovem, senão a gente fica querendo trazer a nossa criação, os nossos hábitos para a adolescência atual. Não, eles escutam o funk deles, que a gente às vezes não gosta, critica muito a letra, tem umas letras que são realmente muito pesadas, mas nós também tivemos nossos momentos do lixo, né? Do lixo musical. Mas como é que é interessante essa questão de geração? Eu, quando estudava no Imaculada, ali início dos anos 2000, 2005, 2006, 2007... eu não sei como é que tá hoje, você que tem menino na escola, você pode falar com mais propriedade do que eu. Tinha as festinhas, né, que os pais faziam de aniversário pros filhos. Menina, olha isso, 2005, 2006, 2007, as músicas que tocavam, às vezes com os familiares dos colegas e os familiares do aniversariante ou da aniversariante, eram funk. O que eu quero dizer? Olha como é que muda. Em 2005, 2006, você conseguia ouvir um funk da época tranquilo com seu pai, com sua mãe. Uhum. Hoje, uma festa de algum coleguinha, de algum filho seu, ainda imaginava você colocar um funk lá tocando. Porque a diferença é que eu acho que antes usava... falava bobagem de forma menos explícitas, né? Às vezes um plágio, uma coisa mais... Deixava em entrelinhas. E agora já é explícito já está muito explícito de forma muito agressiva, sim, né? Então, eu acho que pode continuar tendo funk, pode continuar tendo lixo musical. A adolescência vai preocupar mais com o hit, com o ritmo e não com a letra. Faz parte da adolescência, né? A gente focar no que eu tô gostando, o que meu corpo tá gostando de dançar. Mas eu acho que pode ser menos... Claro. A pornografia pode ser menos explícita, né? Pode deixar mais, né? Segura o tchan, amarra o tchan. Não precisa falar o que é o tchan, né? Exato, verdade, bem lembrado. Defina essa conversa com uma palavra. Foi satisfatório. Eu adorei estar aqui conversando com você. Eu adoro falar da minha vida, adoro relembrar, né, o passo a passo para chegar até aqui. E você veio costurando essa história do início ao fim. Né? A gente começou na introdução do livro, viajamos por alguns capítulos, né?
Eu gostei bastante, viu, Luiz Gustavo? Você tá de parabéns. Valeu, muito obrigado. Tá de parabéns. E foi uma honra poder eternizar a sua história como mulher, como profissional, como filha e também, obviamente, como mãe. Muito obrigado por ter aceitado o convite. Foi uma honra, sucesso e as portas estão abertas para você poder voltar mais vezes. Muito obrigado. Voltaremos, viu? E eu que agradeço a todos que estão aqui compartilhando com a gente da minha história. Né? E a gente, vamos voltar, acho que tem mais coisa ainda para falar. Sei que Temos manda. projetos novos pela frente. Obrigada, Eu que viu? agradeço, Um grande doutora. abraço. Foi uma honra. O Resenha Cast de hoje para lá de especial vai ficando por aqui. Um grande abraço e eu volto em uma próxima oportunidade. Até mais.